Bom, pessoal, chegamos agora a mais uma etapa aí da nossa jornada Telemedicina Integrada. A ideia que a gente sempre tem nesse nosso bate-papo é tentar unir a jornada que a gente tem online com o que a gente pode fazer no offline, uma vez que a prática médica também ela vive nesses dois mundos, como nós vivemos nesses dois mundos. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre as especialidades e o que a gente pode e deve até fazer para aproveitar ao máximo das nossas especialidades no uso da telemedicina. Então, os tópicos de hoje são comentar sobre as especialidades e como a telemedicina ajuda as especialidades, e de forma até certo ponto específica em algumas colocações. E na apresentação de hoje, eu acho até que eu fui um pouco científico, porque eu busquei até alguns dados de literatura médica que a gente já tem no uso da telemedicina dentro das especialidades, e talvez vocês possam se surpreender, como eu me surpreendi na real utilidade das especialidades, né? Como diz é, a grande colocação, a grande máxima da ciência, né? Fala assim, bom, se você não tem dados, só tem uma opinião. E na realidade, quando eu fui buscar os dados, eu até me surpreendi com algumas colocações, algumas respostas que para mim era até divergente com o pensamento inicial que eu tinha. Eu vou tentar mostrar para vocês isso, tá bom? É, Certamente, o potencial brasileiro para telemedicina de especialidade é um dos maiores que nós temos no mundo. Aí vocês vão entender por que motivo. Primeiro deles, o Brasil tem uma extensão territorial muito grande. O fato do Brasil ter essa extensão territorial grande faz com que a assistência à saúde, ou pelo menos a saúde, não consiga atingir de forma eficiente toda a extensão territorial. Porque, além da extensão territorial, nós temos também alguma precariedade e também tem custo de transportes. Não é incomum, né? A gente, mesmo conhecendo alguns colegas de turma, falaram, foram lá para o norte, foram lá para a região centro-oeste, desbravar, porque é uma área que não tem é, nem como chegar direito. Então, isso faz com que aumente ainda mais o potencial brasileiro para a telemedicina, porque se a gente pegar países de extensão territorial também, tem muitos deles, como os Estados Unidos, por exemplo, onde não tem essa grande dificuldade, né? É, Além disso, o Brasil também tem concentrações de especialistas em grandes centros, como o Sudeste e o Sul, deixando uma precariedade e uma dificuldade de acesso aos especialistas em outras regiões do Brasil. Eu estou falando até em regiões de densidade populacional alta, como o próprio Nordeste, ou algumas cidades centrais do Centro-Oeste, que acabam não tendo acesso a especialistas. Então, isso torna o Brasil um grande celeiro e um grande potencial, um dos maiores potenciais mundiais para a telemedicina de especialidade. E aí, cabe a gente também olhar para isso e tentar aproveitar ao máximo é, a utilização disso, tá? Dessa possibilidade. É, uma, um exemplo real de como essa, essa telemedicina de especialidade pode ser extremamente útil, né? Veio desse estudo, dessa experiência em Minas Gerais, uma rede de teleassistência que foi uma parceria entre 7 universidades públicas mineiras do estado de Minas, onde eles fizeram uma rede de assistência para telediagnóstico, para teleeducação, né, que é um serviço de educação aí que faz não só a educação de alunos, mas também de cursos de pós-graduação, não sensu stricto, mas sensu lato, né, alguns cursos de treinamento para médicos, isso através da teleeducação. E
a parte mais interessante dessa rede de assistência eram as teleconsultorias, que que nada mais é que colocar um agente de saúde de uma ponta, que poderia ser um médico ou enfermeiro, e na outra ponta um outro agente de saúde especialista, médico ou enfermeiro. Né? Então você tinha numa ponta o médico ou enfermeiro assistencial e na outra ponta o agente de saúde especialista no segmento para tirar dúvidas que tivesse ou discutir casos clínicos. Olha só que interessante os resultados dessa rede de teleassistência. Houve, durante os 10 anos, 2009 a 2019, uma economia de 236 milhões para a rede, né, para a rede de saúde, devido a essa rede de teleassistência. 81% das teleconsultorias evitaram novos encaminhamentos. Olha só, então tinha lá o paciente, um colega de saúde numa ponta, que provavelmente esse paciente ia ser encaminhado. Com a teleconsultoria, 80% desses pacientes não precisaram se deslocar para o atendimento e quase a totalidade dos agentes de saúde que estavam na ponta lá na ponta não especialista, falaram que o especialista respondeu a sua dúvida de assistência à saúde. Então, veja só o impacto, né, que uma teleconsultoria pode ter num sistema de saúde num país onde o deslocamento é precário, onde a assistência à saúde do especialista pode não chegar lá na extremidade, certo? Portanto, primeira dica que eu dou para vocês que estão escutando aí, para você fazer a sua rede de especialista funcionar, sabe aquele grupinho que você se encheu o saco e saiu? Não aguento mais o fulano de tal da minha turma. Pô, faz 20 anos que eu me formei, não aguento mais. Eu já não gostava dele naquela época, gosto dele menos ainda. Pois é. Minha sugestão é você pegar e voltar a reativar esse grupinho da turma de graduação. Porque cada um fez uma especialidade. Né? Fizeram especialidades diferentes. E agora, ao reativar esse grupo, você vai se mostrar, vai começar a aparecer como médico da especialidade que você fez para os seus colegas de graduação. E com isso, eles conseguem encaminhar os pacientes de vocês. Ah, mas meu colega, ele está agora lá no Maranhão. Acontece que neste momento, devido à telemedicina, à teleconsultoria, né, ou à teleinterconsulta, esse colega seu da graduação que está lá no Maranhão, ao querer uma avaliação sua de especialista, não precisa encaminhar o paciente do Maranhão para o local que você está alocado. Né? Basta fazer um agendamento por teleconsulta. Então, quando você reativar o seu networking, a sua telemedicina de especialidade vai se tornar mais eficiente na captação de pacientes, certo? E agora eu vou começar a comentar algumas teleespecialidades. Agora, você fala assim, poxa, mas Kikuchi, eu não sou cardiologista. Mas não veja assim, você olhando como cardiologista. Veja que, às vezes, você pode utilizar essa especialidade para ajudar um paciente seu, ou mais, né? Para continuar a assistência do seu paciente através de uma relação de interconsulta com seu colega. A telecardiologia, ela é um grande foco, é um grande objetivo da telemedicina, do teleatendimento, porque ela cuida de doenças muito prevalentes, né? E responsável, mesmo num ano de pandemia infecciosa, ainda assim as doenças cardiovasculares continuam sendo responsáveis pelo maior número de mortes em todo o mundo. Saiu agora um estudo de óbitos nos Estados Unidos, que é o país com o maior número de óbitos pela Covid-19, e mesmo assim a Covid-19 ficou em terceiro,
Mesmo assim, os eventos cardiovasculares, eles continuam liderando aí o número de mortes absolutas nos Estados Unidos, tá? É, a telecardiologia tem como objetivo primordial tornar a atuação deste segmento muito mais efetiva, ágil e principalmente democratizada. Porque, veja só, quem não é cardiologista morre de medo de ler eletro, aquele monte de, de linha, né? Ah, eixo deslocado para a direita, eixo deslocado para a esquerda. Poxa, aqui é um bloqueio de ramo de primeiro grau, de segundo grau. Não, é um foco ectópico de extrasístole. E aí você começa a se embananar todo com uma leitura de eletrocardiograma. Os não especialistas morrem de medo de ver. Enquanto que os laudos à distância elaborados por médicos que estão habituados ou estão treinados a ver o eletrocardiograma garantem a qualidade no atendimento na outra ponta. Então, a telecardiologia, ela, na leitura do eletrocardiograma, foi a primeira experiência nacional de transmissão de exames médicos, né, que foi em 1994, com transmissão à distância dos exames de eletrocardiogramas. Tá? Então, essa foi a primeira experiência nacional. Então, veja só que essa parte da telemedicina de especialidade pode ser utilizada em duas vias, não só pelo próprio cardiologista fazer a teleconsulta dele de forma mais eficiente, olhando do outro lado um eletrocardiograma, como o próprio médico não especialista encaminhar e pedir a ajuda de um colega especialista em olhar os exames. Para vocês terem uma ideia, através desse sistema que vocês estão vendo de telelaudos em telecardiologia, o médico, ao solicitar o exame, fazendo registro, o exame transmitido a uma central de telemedicina, o exame laudado por um especialista e depois devolvido à unidade solicitante, realizou, num hospital aqui em São Paulo, 1 milhão de laudos em 10 anos. Tá certo? Estou falando 1 milhão de laudos de eletrocardiogramas em 10 anos, porque isso fez rendimento da operação, tá certo? Evitou deslocamento. E hoje, tá, a telecardiologia está buscando programas de apoio ao paciente com insuficiência cardíaca, hipertensão arterial e dislipidemia, cuidando como se fosse fazendo como se fosse linhas de cuidados através de teleatendimentos, uma vez que esses pacientes são pacientes crônicos que devem ser frequentemente revisitados e agora esses programas de apoio estão fazendo essa revisitação remotamente via telemedicina, teleatendimento, e aí a telecardiologia está dentro do seu principal uso. Por isso, você que é cardiologista, tenha isso em mente que está acontecendo, e não só na Espanha e na Itália, onde começou, mas inclusive aqui no nosso país. Oftalmologia. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia já deixou clara a sua posição favorável à telemedicina em 2017. E quando veio a pandemia aqui em 2020, também foi uma das primeiras, um dos primeiros conselhos de especialidades de se manifestar sobre o que poderia ser feito. Porque já em 2017, o CBO tinha encaminhado uma lista de procedimento do que era possível fazer dentro da especialidade de oftalmologia à distância. E entre eles estavam laudos de retinografia, estavam teleconsultorias, estavam televigilância de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e ceratocone. Tudo isso o próprio CBO colocou numa listagem de procedimentos possíveis para atendimento da especialidade à distância. Isso lá em 2017 e foi ratificado ano passado, quando veio a pandemia. E no momento atual, o oftalmologista é uma das especialidades de maior risco de contágio no atendimento de consultório eletivo, porque assim como o otorrinolaringologista, por exemplo, né, o oftalmologista ele tem que ficar muito próximo das vias aéreas do paciente para realizar o seu exame,
E por isso mesmo, é uma especialidade de risco no contágio, né? Mas já podendo utilizar da teleoftalmologia para se ver na possibilidade de acompanhar os seus pacientes via remoto, tá? Neurologia é a outra especialidade que pode aproveitar muito a telemedicina, né? A, a telemedicina em neurologia faz parte de estudos constantes já, e eu até esse foi um dos trabalhos que me colocou e impressionou positivamente em relação ao teleatendimento de neurologia. Foi publicado ano passado na Academia Americana de Neurologia, mostrando que a telemedicina na neurologia tinha evidência que mostrava melhorias no acesso ao cuidado, inclusive de acurácia diagnóstica, no resultado de intervenção e satisfação tanto do médico quanto do paciente. Além disso, a telemedicina na especialidade da neurologia gerava uma economia para o sistema de saúde. E o que mais me chamou a atenção foram os tipos de doenças possíveis para que essas atuações do neurologista pudessem ser realizadas. E entraram doenças neurológicas como demência, epilepsia, doenças neuromusculares, doenças do movimento, consultorias por trauma e cefaleia. Todas essas doenças, dentro do estudo do grupo de trabalho de telemedicina da Academia Americana de Neurologia, foram passíveis de melhoria de terem melhoria de atendimento pelo teleatendimento, pela telemedicina. E vale lembrar que cefaleia é uma das principais condições, das mais prevalentes, tanto no consultório quanto nas idas aos setores de emergência e solicitações de teleinterconsultas dos neurologistas no pronto atendimento. Então vejam só que a neurologia ela é extremamente rica nas possibilidades de uso da telemedicina, tá? E mesmo anteriormente, tá? A dúvida se essa consulta era segura ou não, foi feito um estudo randomizado de eficácia e segurança do teleatendimento para cefaleias via telemedicina ou não. Ou seja, tinha um grupo que fez o atendimento via telemedicina, outro grupo fez via presencial, e eles compararam o atendimento dos dois grupos e não teve diferença na eficácia do atendimento e do tratamento e nem de segurança, né? E aqui, mesmo no Brasil, ano passado, fim do ano passado, foi publicado aqui no Arquivos de Neurologia e Psiquiatria, do próprio professor Nitrini assinou essa revisão também, uma revisão de artigos indexados no PubMed, buscando os termos telemedicina e algumas doenças neurológicas colocadas. E o que eles acharam? As evidências atuais indicando que a teleneurologia é uma potencial ferramenta para ajudar a aumentar o acesso da população e de outros profissionais médicos também ao contato com a especialidade. E falando nessa publicação, nessa revisão, né, nessa publicação de revisão, as doenças vistas como possíveis na neurologia foram, além da cefaleia, doenças cerebrovasculares, epilepsia, tenho a lista aqui, doenças neuromusculares, demência, desordens do movimento, esclerose múltipla, doenças vestibulares, tudo isso como possibilidades de atendimento via remota, já com evidências na nossa literatura de que você não aumenta nem o risco e nem a eficácia da sua intervenção terapêutica. A teledermatologia, a especialidade da dermatologia, aí já é outro papo, porque como a dermatologia tem como base do seu diagnóstico, além da anamnese e o exame físico, que é
inerente, né, à nossa consulta médica, o aspecto visual. E por isso mesmo, a teledermatologia ela é a fonte de publicações em telemedicina desde 1995. É uma das principais especialidades estudadas dentro dos teleatendimentos. E o que se vê? Que uma distribuição tão desproporcional de especialistas no Brasil, onde 60% dos dermatologistas estão na região sudeste, e 16% na região sul, deixando para o restante das regiões, né, somente 30%, pouco menos de 30% dos médicos especialistas, torna o acesso à especialidade, ao especialista, muito ruim, né? E por isso mesmo, aqui no Brasil, né, fez-se um estudo, e veja a data, em 2009, que eu achei muito interessante, que ele correlacionou o diagnóstico realizado pelo médico que fez o teleatendimento e o médico que fez o atendimento presencial e comparou os dois diagnósticos. Ou seja, um médico fez o atendimento via remota e o outro médico, dermatologista, fez o atendimento presencial. Foi um estudo prospectivo, foi na Bahia feito esse estudo, e na ocasião, o médico que estava remotamente, ele fazia a conversa do seu paciente, né, conversava com o seu paciente, mas recebia a foto da lesão via remota. Então, ele recebia via um arquivo digital a foto da lesão e fazia a correlação diagnóstica, e fazia a hipótese diagnóstica. Olha só, o grau de concordância total foi quase 90% em média. Tá? Ou seja, tanto fazia o diagnóstico presencial ou a teledermatologia, que os especialistas chegavam nas mesmas conclusões. Tá? Então, veja a possibilidade não só do próprio médico dermatologista exercer a telemedicina, como o próprio colega né, o colega não especialista em ter acesso a essa possibilidade do diagnóstico para auxiliar em qualquer lugar que nós estivermos aqui nesse país. Tá? A telepsiquiatria também não preciso dizer, porque isso está até nos nossos noticiários, né? A prevalência de transtorno de humor, principalmente transtorno depressivo, é muito grande. E além disso, esses pacientes eles precisam manter a regularidade desse atendimento para que mantenham essa doença sob controle. E pensar que nós estamos no meio de uma pandemia, a pressão psicológica aumentou muito, o que faz a pressão da necessidade do atendimento psiquiátrico ser muito grande. E como fazer isso? Né? E por isso mesmo, né, a telepsiquiatria, o fato de esses segmentos, muitas vezes, não exigirem um exame físico presencial, e muito mais uma análise psiquiátrica do paciente, é possível, não estou dizendo que é igual, mas estou dizendo que é possível sim ser realizado via remota, dentro de das limitações que a gente tem em qualquer situação do atendimento médico. Mas a telepsiquiatria tem um problema, que é a limitação que nós temos aqui no Brasil da prescrição digital. A prescrição digital aqui no Brasil, ela tem limitações do receituário azul, por exemplo. Medicamentos que necessitam de receituário azul, eles não podem ser prescritos digitalmente, eles precisam ter a receita enumerada, né? Então, isso faz com que, se houver a prescrição de algum medicamento que tem essa limitação, há necessidade dessa prescrição chegar de forma física ao paciente. Então, muitas vezes,
isso pode ser uma limitação de medicação na telepsiquiatria. Mas vale lembrar também que a Associação Brasileira de Psiquiatria foi uma das associações, através da sua presidência, né, do seu corpo executivo, já na última semana de março de 2020, atendendo ao apelo do próprio Conselho Federal, a colocar o teleatendimento como possível e dar o aval do teleatendimento na especialidade durante a pandemia. Além disso, a psiquiatria aqui, né, entendendo as possíveis ondas, né, que tem como consequências da pandemia, a quarta onda está dizendo que seria a presença dos problemas psiquiátricos, vindo de doenças, a acentuação de doenças mentais pré-existentes, os profissionais que lidam com a pandemia em burnout, além disso, várias situações, o arroxo econômico que deve vir aí, né, já está vindo, provocando uma pressão para a necessidade da telepsiquiatria muito maior. Devido a esse aumento de procura, a telepsiquiatria vai ser fundamental para que os mais diversos pacientes possam ter acesso a essa especialidade. Na pediatria, isso é uma coisa que sempre me perguntam, mas eu falo, poxa, é a especialidade que primeiro fazia teleatendimento, mesmo sem regulamentação, e coitados dos pediatras, mesmo sem remuneração. E agora eles têm a oportunidade de realizar isso de forma regulamentada e remunerada. Agora, uma das grandes coisas que falam, poxa, mas é possível fazer, né? Atendimento pediátrico à distância. Aqui no Brasil, um projeto na Universidade de Santa Catarina foi provado a eficiência, né, e a viabilidade do atendimento pediátrico. Tá? Isso aqui é um estudo brasileiro feito aqui, mostrando que a telepediatria é sim factível e possível. Tá? E mais, a telepediatria é a principal, não diria a principal, mas é uma das principais áreas sujeitas aos IoTs. Né? A IoT é do inglês, é Internet das Coisas em inglês. Para quê? Porque é provavelmente aqui onde vai começar a telepropedêutica através dos IoTs. Não é que vai começar, mas é onde eu acho que vai impulsionar. Onde já existe. Você fala, mas isso aí é coisa do futuro. É coisa do futuro? Olha só. O Hospital Pequeno Príncipe, quem é de Curitiba conhece, é o Hospital Pediátrico Curitibano, começou já a implantação para aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de IoTs como esses que vocês estão vendo, aliás, são esses mesmos que vocês estão vendo, para que seja realizada a telepropedêutica. O que na telepropedêutica? Aferição de temperatura, de frequência cardíaca, de ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, abdominal, horoscopia e otoscopia. Tudo isso feito à distância, tá? E com a acurácia exigida pelos padrões de imagem e transmissão de som, e mesmo de captação de som das auscultas, do meio médico. Isso aí é uma tecnologia israelense, já está regulamentado em outros países e agora já está, tá bom? Não é que vai estar, já está em território nacional, tá bom? Então, vai ter coisa aí pela frente. Em endocrinologia. A endocrinologia é uma das principais especialidades no atendimento e acompanhamento de doenças crônicas, né? E aí eu vou falar principalmente do diabetes mellitus, onde no hospital americano, o acompanhamento dos diabéticos feitos por videoconferências mostraram a aprovação de quase todos os pacientes que estavam submetidos ao segmento da doença por via remota. Tá? Veja só que os pacientes gostam. Além disso,
doenças crônicas como da tireoide ou acompanhamento de obesidade também têm um impacto e a possibilidade de serem realizadas por teleendocrinologia, né, via teleconsulta. E aí eu vou trazer um estudo de 2016 para vocês do telemonitoramento glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Também feito em Minas Gerais, né, e publicado na Revista Mineira de Medicina. O que era feito ali? O paciente tinha um medidor, esse medidor estava conectado, tá, a um aplicativo, que era uma telemetria, um aparelho físico, que era a telemetria, e essa telemetria se comunicava com uma antena e automaticamente essa telemetria ia para o médico assistente desse paciente. E com isso ele conseguia fazer a monitorização dos índices glicêmicos desse paciente. Hoje a gente não precisa de nada disso, tá? Hoje já existe aqui nos aparelhinhos a forma de comunicar, né, o medidor via Bluetooth no aplicativo de celular e o aplicativo de celular direto no paciente, isso direto sendo transmitido para o médico, isso já existe. Tá? Agora, olha só que bacana essa intervenção fez. Depois de 90 dias de intervenção, somente o grupo que estava em telemonitoramento teve redução significativa média de hemoglobina glicada. Tá? Só o grupo que estava em telemonitoramento. Quem não estava em telemonitoramento não conseguiu redução da hemoglobina glicada. Então, é o que essa medicina, essa telemedicina de especialidade pode fazer para a gente. Tá? As coisas mudam, pessoal. A medicina mudou, os pacientes, os médicos também mudam. A medicina deixou de ser artesanal. Hoje é uma medicina tecnológica e nós temos que aprender a ter um vocabulário diferente, porque a nossa medicina de especialidade também vai mudar e continua mudando com a tecnologia de informação, que é o que está presente na nossa sociedade. A nossa comunicação com os nossos pacientes mudou, porque aquilo que a gente aprendeu na nossa faculdade não pode ser eternamente aplicável. As coisas, elas mudam em velocidade. E a tecnologia da informação não surge do nada. Ela teve 3 estágios, tá? O primeiro, pode ter outros, mas identificados hoje 3 estágios. O primeiro estágio, na década de 70 aqui no Brasil, ela era uma tecnologia de informação onde principalmente o setor militar utilizava. Na década de 90, veio o sistema financeiro e as empresas utilizando a tecnologia de informação. E na década passada, se estendendo para agora, a educação e a saúde usando a tecnologia de informação. E isso não tem mais volta. Tá? Como que nós podemos reagir a essas inovações? Se a gente pegar conhecimento e velocidade de decisão, nós temos alguns grupos de pessoas que reagem, né, as formas de reagir a essa inovação. Aquele grupo que não tem conhecimento e também não decide nada. Esse pessoal é um peso morto. Tanto faz, tanto fez. Não tem conhecimento, mas também não decide. Tá? Peso morto. Tem aquele que decide rápido, mas com baixo conhecimento. Isso aí, fracasso. Tá? Não deve ser feito. Pô, você decide rápido, mas baixo conhecimento. A chance de dar errado é grande. Existe aquele que quer saber tudo, quer ter o máximo de conhecimento antes de decidir. Esse nunca vai decidir nada, porque toda vez que quer decidir, ele vai achar alguma coisa que ele precisa saber. E tem aqueles que conhecem o assunto e decidem. Esses que vão ter alguma posição a fazer frente a essa inovação. Tá? Eu espero, sinceramente, que vocês estejam nesse grupo. Tá? Porque eu tirei essa frase, quem não leu, né, do discurso do método de René Descartes, e fala assim, as pessoas que hesitam constantemente não chegam a lugar nenhum. É como se andassem em círculos. Então, você adquire conhecimento, mas tem que tomar uma decisão.
frente às coisas que você tem. Agora, é claro que essa decisão pode não ser certa. Cabe a você, se você tiver conhecimento, identificar que essa decisão não foi certa, e mesmo assim, a resposta negativa, ela sempre é positiva. Por quê? Quando nós testamos uma hipótese, e essa hipótese vem negativa, ela serve para a gente saber que aquilo não deve ser feito. Então, quando a gente testa hipóteses a partir de um conhecimento, independente da resposta que nós vamos ter lá na frente, é uma resposta positiva, tá certo? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Se alguém tem alguma colocação, deixa eu ver aqui se quiserem colocar no chat, alguém tem alguma colocação, alguma agonia, alguma coisa que esteja realmente incomodando. Caso contrário, pessoal, agradeço a presença de todos. Deixa eu ver, veio uma colocação aqui. E a homeopatia, o doutor André, perfeitamente, ela também pode. Não estou dizendo, assim, eu citei aqui as especialidades em geral, mas o teleatendimento ele pode ser executado por qualquer especialidade médica, tá? Então, é possível sim fazer qualquer teleatendimento em qualquer especialidade. Agora, respeite as limitações da ferramenta. Acho que é isso que a gente tem que ter na cabeça, respeitar as limitações da ferramenta. Então, eu quero fazer um segmento em qualquer especialidade, tá? Qualquer especialidade médica, pode sim, você consegue realizar. Então, é possível que possa atender. Doutora Marta, não conseguiu ver nisso da aula, pergunta se a ginecologia pode atender perfeitamente, tá? Acho que a associação de vocês é a Febrasgo, se eu não me engano, né? Ela fez um manifesto ano passado. Pode inclusive, se a senhora quiser, doutora Marta, consultar o site da sua associação médica de especialidade. Pode ter certeza que lá vai estar a colocação positiva do uso da telemedicina. De novo, vai ter. O importante é que a gente considere a telemedicina como uma ferramenta, tá? É uma ferramenta da medicina. Não é substituição de nada, é uma ferramenta a mais que nós temos. Eu uso muito uma colocação que é o seguinte: uma consulta, eu acho que eu faço uma consulta ruim por teleatendimento. Desculpa, uma consulta ruim, um médico ruim presencial vai ser um médico ruim por teleatendimento. Porque quando nós exercemos a medicina de forma ética, consciente, com conhecimento, nós vamos usar a ferramenta de telemedicina e vamos identificar a limitação dela e vamos, nesse momento, falar: deste passo nós precisamos do presencial, ou de um atendimento, ou de algum colega que veja. Tá? Não existe que eu faça uma coisa boa, vou fazer uma coisa ruim, ou é a limitação. Não é a ferramenta que vai fazer a medicina. Quem vai fazer a prática boa da medicina são as pessoas. E no momento que as pessoas se mostrarem substituíveis pela tecnologia, é sinal que as pessoas não estão exercendo a condição de ser humano delas. Então, aí, neste ponto, elas devem ser, sim, substituídas pelas máquinas para que elas percam o tempo dela exercendo a humanidade, tá? A coisa é muito direta. Então, doutora Marta, eu tenho um artigo aqui da uma da sua da sua entidade de classe,
tá? Que ele coloca a Febrasgo mesmo. O doutor Aguinaldo Lopes comentou o cenário atual da Febrasgo e autorizando, falando que é, pelo contrário, dizendo que é, inclusive, recomendado para algumas situações, para diminuir o trânsito. Numa pesquisa da própria Febrasgo, pode ser enviesado ou não, mas numa pesquisa deles, dizendo que numa amostra de 340 profissionais especialistas da ginecologia e obstetrícia, 90% deles já tinham realizado algum atendimento à distância. Porém, sobre a maioria deles por telefone ou via WhatsApp. Então, a minha recomendação para a senhora é o seguinte: faça, mas faça por ferramentas adequadas, para que aí sim você possa ter a conclusão do ato médico, que quem não viu, eu comentei o ato médico em outro treinamento de telemedicina, porque para ser considerado um atendimento por telemedicina, a gente tem que completar o eixo de ato médico. O atendimento via telefônico, via WhatsApp, via Skype, não tem todas as condições inerentes para que esse ato médico seja concretizado. Tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso. Agradeço imensamente vocês estarem aqui. Não percam aí as próximas colocações ou os próximos treinamentos da telemedicina offline e online. Se vocês tiverem sugestões para nossa abordagem, ou que a gente chame colegas de alguma especialidade ou mesmo de outras áreas profissionais que possam ajudar a gente, fiquem à vontade de sugerir e a gente vai tentar ao máximo atendê-los, ok? Fiquem seguros, muito obrigado e a gente se vê no próximo treinamento da telemedicina offline e online. Grande abraço e boa noite.